Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje, que vieram tirar um tempinho para estar conhecendo um pouquinho aí da análise do comportamento, da história, de como se desenrolou, foi se desenvolvendo, né? Essa abordagem. Então, meu nome é Camila, eu sou psicóloga, né? E aí, antes de começar, eu queria estar agradecendo ao Sobrapa, né, por essa oportunidade de estar fazendo aqui de estar promovendo esse evento, certo? E aí vamos começar, tá bom? Vou começar a falar sobre a análise do comportamento fazendo uma linha histórica, tá? Então eu vou começar lá de trás, de quando foi que começou a se falar do comportamento, né? Para a gente poder estar entendendo um pouquinho. Então, lá no passado, a primeira pessoa a falar sobre o comportamento foi Charles Darwin, né? Ele era um biólogo muito popular, muito conhecido, né? E ele escreveu um livro e ele disse que os comportamentos são adaptações evolucionárias. Então, o que isso significa? Né? Que depois que ele disse isso, ao longo dos anos, isso deu margem para que outros autores começassem a trabalhar a questão do comportamento como os comportamentos que são socialmente aceitos, aqueles comportamentos que servem para a sociedade, eles perpetuam. E os comportamentos que não servem socialmente, né, que são comportamentos aí desregrados, eles tendem a se extinguir, tá? E aí, depois dele, a próxima pessoa que falou sobre o comportamento foi Pavlov. Ele, na verdade, ele era um fisiologista russo, e ele estava estudando o processo digestivo dos cães. E nesse estudo, ele fez uma descoberta muito grande para a psicologia, tá? Ele percebeu que os cães eles começavam a salivar antes mesmo de ver a comida. Que quando os cães eles ouviam os passos ali do assistente que colocava o alimento ou o sino do laboratório, eles já começavam, eles tinham essa resposta fisiológica, eles já começavam a salivar. Então, ele percebendo isso, ele propôs um experimento. Como é que foi esse experimento dele? Ele apresentou para os cães o alimento, né? E depois que o cão tinha já comido, ele tocava o sino. E ele percebeu que quando ele tocava o sino sozinho, os cães não salivavam. E aí, depois de um tempo, ele começou a tocar o sino e junto com o sino ele apresentava a comida aos cães, tá? E aí ele fazendo isso várias vezes, tocando o sino e apresentava o alimento aos cães, os cães eles começaram a salivar mesmo antes de ver a comida. Quando o sino era tocado, eles já começavam. Então, depois disso, ele fez o experimento de tocar o sino sem apresentar a comida. E aí os cães eles salivavam só de ter o sino, mesmo sem ter a comida, os cães eles já tinham essa resposta fisiológica. Então essa foi a primeira descoberta, né? A grande descoberta sobre estímulo e resposta. Então o que Pavlov observou? Ele observou que eventos que ocorriam dentro do ambiente tinham respostas no organismo dos cães, né? Não só no comportamento, mas fisiologicamente mesmo. Então, só um adendo aqui, que hoje em dia, com o estudo das neurociências, nós sabemos que a dopamina ela é ativada no cérebro mesmo antes da recompensa. Quando a pessoa ela está prestes a receber uma recompensa, a dopamina ela já é ativada, certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no
Como é que tá? Beleza. Ó, tem pessoas querendo entrar aqui, deixa eu só... Como é que eu faço para permitir todos? Boa noite, pessoal. Pronto. Então, pessoal, continuando, deixa eu só ver se mais alguém entrou aqui. Boa noite. Beleza. Então, continuando aqui a explicação. Falei agora sobre Pavlov, né? Que ele foi um dos primeiros aí a descobrir, na verdade, o primeiro, ele era um fisiologista russo que estava estudando os cães, e dentro desse estudo dos cães, né, ele fez uma descoberta para a psicologia que foi o estímulo-resposta, tá? Descobrindo que os cães, eles tinham respostas fisiológicas no corpo, mesmo antes de receber a recompensa. Então, ele tocava o sino e ele associou esse sino ao alimento. Então, mesmo antes o cão ver o alimento, mesmo que não tivesse o alimento, a partir do momento em que ele já tinha associado, quando ele tocava o sino, os cães começavam a salivar. Então, tinha essa resposta fisiológica no corpo dos cães aí. Tá? Então, essa foi uma das primeiras descobertas. E a partir desse trabalho que Pavlov fez, outros pesquisadores começaram a fazer as suas próprias pesquisas, né? E buscar e a propor uma psicologia baseada exclusivamente na observação do comportamento. Porque nessa época, era a época que também foi contemporânea, né? Ali a época de Freud, foi contemporâneo à psicanálise, tinha outras abordagens que não eram do comportamento. Então, a partir desse trabalho, pessoas que se destacaram, um dos pesquisadores que se destacaram nessa área. Pessoal, vocês estão vendo aí o... Acho que eu perdi a conexão aqui do... Só um minutinho, pessoal. Tá vendo? Ó, então, vamos passar para a próxima. Outro autor que se destacou foi o Watson, tá? Então, o Watson, ele se inspirou em Pavlov, né, para desenvolver os seus próprios experimentos. Ele fez um experimento com o pequeno Albert, uma criança aí de 9 meses. Oi? A apresentação sumiu, né? Pessoal, a apresentação sumiu aqui porque no meu computador caiu, mas vou dando sequência e assim que eu conseguir recuperar aqui a conexão no computador, eu coloco novamente, tá bom? Aí, já vou entrar de novo. Então, o Watson, ele fez um experimento com uma criança de 9 meses. Foi um experimento com o pequeno Albert, tá? Esse pequeno Albert, como que ele fez esse experimento? A criança não tinha medo de nenhum animal, não tinha medo de rato, não tinha medo de cachorro, não tinha medo de pombo. E aí ele começou a apresentar o animalzinho para a criança e fazer um barulho alto que assustasse a criança. E aí a criança, a partir de então, com várias repetições desse comportamento, a criança começou a ter medo do animal. Então, quando o Watson apresentava o ratinho para a criança, mesmo que não tivesse sido feito barulho, a criança ela começava a ficar assustada, né, com o ratinho, e aí ela
passou a ter medo também de outros animais, tá? Deixa eu só colocar aqui a apresentação. Beleza, agora vai dar certo novamente. Vamos voltar aqui. E aí ela passou a ter medo de outros animais. Então, o que ele tinha feito, o experimento que ele fez com o rato, se generalizou para o patinho, se generalizou para o coelhinho, para os outros animais também. A criança começou a ter medo de tudo. Então, ele fez essa descoberta, ele foi o primeiro a falar sobre a associação. Bastante antiético, né? Mas ele fez esse experimento aí com essa criança, tá? E depois dele veio Skinner. Então, Skinner, ele é considerado o pai aí do behaviorismo, ele fez as grandes descobertas a respeito do comportamento, tá? Então, para ele, o comportamento ele pode ser, ele já dizia na época que o comportamento pode ser observado e pode ser mensurado. Então, nós podemos influenciar os comportamentos que são desejáveis por meio de recompensas, ou extinguir ou diminuir os comportamentos que não queremos, dando consequências negativas, tá? Então, Skinner chamou isso de comportamento operante, que é modificado por meio do ambiente. Então, de início, Skinner ele fez esses estudos em ambientes controlados, no laboratório, usando animais. Ele usava também pombos e ratos, tá? Para mostrar que o comportamento desses animais poderiam ser modificados por meio dos reforços. Então, ele queria entender melhor como que a gente poderia controlar, manter e extinguir comportamentos que são voluntários. Diferente do Pavlov, que fez a descoberta dos comportamentos involuntários, né, fisiológicos, ele queria entender sobre os comportamentos voluntários. Então, o experimento dele é um experimento muito conhecido aí dentro da psicologia, que é a caixa de Skinner, né? Provavelmente vocês já ouviram falar, tá? Então, a caixa de Skinner, ela funciona da seguinte forma, né? Ele colocava o rato ou o pombo, né? Vamos falar no caso do ratinho, dentro de uma gaiola, e dentro dessa gaiola tinha uma alavanca. E o chão dessa gaiola era eletrificada, certo? Então, o rato ali, por meio da exploração natural do ambiente, toda vez que ele se aproximava da alavanca, que era o comportamento que o Skinner queria estimular, soltava um pouquinho de comida. Então, ao passo que ele ia se aproximando, soltava um pouquinho de comida. Com o passar do tempo, só de ele chegar perto da alavanca, não soltava mais o alimento, não tinha mais essa recompensa. Então, o rato começava a explorar aquele ambiente, ele próximo da alavanca. E aí, quando o rato chegava e pressionava a alavanca, o alimento saía, certo? Então, esse era o comportamento. Então, toda vez que o ratinho ia lá e pressionava a alavanca, o alimento saía. Isso o Skinner chamou de reforço contínuo, né? Todas as vezes que o rato pressionava a alavanca, a comidinha saía. Então, o ratinho ele aprendeu a fazer esse comportamento. E caso o Skinner quisesse extinguir um comportamento, o que ele poderia fazer? Ele poderia parar de dar o reforço positivo, ou ele poderia dar uma punição. Por exemplo, vamos supor que ele decidisse, que ele quisesse que o ratinho, a partir de então, não pressionasse mais a alavanca. Então, ele poderia dar um pequeno choque ali no chão da gaiola, tá? Para o ratinho aprender e manipular o comportamento desse rato para que ele não pressionasse mais a alavanca. Então, dentro desse experimento, nós podemos falar aí do reforço contínuo, que era isso de estar sempre pressionando. Então, o reforço contínuo, ele é um comportamento que ensina muito rápido, tá? Mas ele também vai extinguir muito rápido aquela aprendizagem. Por quê?
Porque se você tá ali sempre tendo reforço o tempo todo, e de repente aquele comportamento ele cessa, ele para de acontecer, aquele reforço positivo ele para de acontecer, automaticamente a pessoa, né, ou no caso do ratinho, vai parar com o comportamento, vai extinguir o comportamento. Então, o que, que ele viu que mantinha o comportamento por mais tempo, tá? Era o reforço intermitente. Então, como é que era o reforço intermitente? O ratinho lá, pressionava a alavanca, ganhava recompensa. Fazia isso uma, duas, três vezes, ganhava recompensa. Na quarta e na quinta, o ratinho não tinha mais recompensa. Na sexta, ele ganhava recompensa. Então, ia intercalando entre ganhos e perdas, tá? E isso mantinha o comportamento por mais tempo. Ficava sendo mais difícil de extinguir o comportamento quando o reforço é intermitente. Então, hoje, a gente pode pensar no reforço intermitente em jogos de azar, né? Em jogos de azar, nos algoritmos, por exemplo, do Instagram, das redes sociais. Então, nós somos manipulados aí, condicionados por meio desse reforço intermitente. Hora ganha, hora perde, né? Então, esse reforço intermitente, ele é mais fácil, ele é mais difícil de extinguir o comportamento. Punição e extinção. É o que eu já falei aqui para vocês. A extinção cessou o reforço positivo, a tendência é que o comportamento cesse, tá? Punição é, por exemplo, o choque no ratinho. O ratinho colocou a mão na alavanca, quer extinguir aquele comportamento, dá o choque no ratinho, e aí esse estímulo aversivo vai fazer com que esse comportamento cesse também. Então, assim, Skinner, ele chegou a essas conclusões, mas ele trabalhava mais com os reforços positivos, tá? Ele não trabalhava tanto com a punição, né? Ele trabalhava com reforço positivo, contínuo, intermitente e a extinção. Tá? Então, só retomando aqui para a gente fazer um apanhado geral desse histórico. Então, começou lá em Pavlov, com a descoberta do condicionamento clássico, né? Os reflexos lá com o experimento do cão. Depois nós passamos para o Watson com o experimento do pequeno Albert. E depois nós passamos para Skinner, que é o pai do behaviorismo, que desenvolveu a ideia de condicionamento operante, trabalhando aí com essa ideia de que o comportamento ele pode ser modulado diante das consequências, né? Então, ele falava sobre o antecedente, o comportamento e o consequente, né? Então, o antecedente o que estava acontecendo ali naquele ambiente, o comportamento e o que esse comportamento vai gerar, tá certo? Pessoal, até aqui vocês querem falar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade. Se tiver alguma dúvida, às vezes se eu estou indo muito rápido, ou se vocês quiserem fazer algum comentário, vocês podem ficar à vontade. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Cidelis, Cristiane, Rafa, Stella. Pessoal, então, ó, o Márcio colocou aqui a lista de presença, tá certo? Aqui da Sobrapa, vocês podem preencher, por favor, tá? Quem quiser tá pegando o certificado, quem já é associado do Sobrapa e quiser o certificado, já preenche, né? E o certificado já vai ser enviado para vocês. Quem não é associado do Sobrapa, aí para tá pegando esse certificado, o valor é R$ 5, tá bom? E aí depois vocês podem preencher, que aí depois a gente eu vou verificar aqui certinho com o Márcio se a gente tem um QR Code para poder estar tá fazendo esse Pix, que é para ajudar aí
os gastos, né, da empresa, as gravações e tudo mais, tá bom? Se vocês tiverem algum comentário. Então, eu vou dar continuidade aqui, tá certo? E quem não precisar do certificado, mas pode ficar à vontade, tá, gente, para assistir a aula, para estar adquirindo aí o conhecimento. E ao passo que vocês forem tendo dúvida aí ao longo do que eu for falando, vocês podem estar levantando a mão, certo? Então, vamos dar continuidade. A análise do comportamento aplicada, ABA, tá? Então, depois desse contexto histórico que nós vimos, né, que o comportamento ele foi se desenvolvendo, né, ele foi tomando forma, a análise do comportamento, foram tendo descobertas aí sobre como é que funcionava. Nós chegamos em 1950 e 1960, né? Onde começou aí, de fato, se desenvolver a análise do comportamento ABA, porque até então era o behaviorismo, né? A psicologia evolucionista, o behaviorismo, e aí na década de 1950 e 60, o ABA foi realmente tomando forma. Então, o que aconteceu? Começou a existir uma necessidade, uma demanda de uma abordagem que conseguisse trabalhar melhor as técnicas e intervenções objetivas, que fossem eficazes e auxiliassem no comportamento na aprendizagem de comportamentos ali desejáveis para o melhor convívio da sociedade, tá? Então, por exemplo, uma criança que tinha aí dificuldade de aprendizagem, uma pessoa, por exemplo, que fosse adicto. Então, eles queriam uma abordagem que tivesse técnicas eficazes e mais rápidas ali, que conseguissem trabalhar de fato o comportamento, tá? Daí, nós chegamos em 1968, onde foi publicado as 7 dimensões da análise do comportamento aplicado ABA. Então, eles desenvolveram essas dimensões, tá? Que consiste nos seguintes passos, né? Então, como é que funcionava? Então, a análise do comportamento, ela deveria ser aplicada. Ela tinha que ter foco nos comportamentos socialmente relevantes, tinha que gerar mudanças significativas na vida das pessoas. Então, diferente do que era lá no início, que os experimentos eram feitos por curiosidade, para fins de descoberta, aqui eles já haviam entendido que poderiam usar técnicas que se aplicassem a nós, né? Que no início trabalhava-se com animais, agora eram técnicas que se aplicavam a nós, pessoas. E eles já tinham entendido que essas técnicas poderiam ser efetivas e gerar mudança. Então, esse era o objetivo, gerar mudança significativa na vida de cada um. Comportamental. Então, os comportamentos, eles deveriam ser claramente definidos e registrados de forma objetiva. Então, como é que é isso? Comportamento claramente definido. Eu vou ensinar uma criança a amarrar o tênis. Então, é um comportamento claramente definido, tá? Uma técnica que precisava ter essa finalidade de auxiliar a criança a amarrar o tênis. Ou ajudar, por exemplo, que ela aprendesse a escovar dente. Que aprendesse a brincar com o coleguinha. Ou poderia se aplicar em outra área, exemplo, ajudar alguém a parar de fumar. Então, tinha que ter um comportamento claramente definido. Analítica. Tinha que verificar se as técnicas que estavam sendo usadas está dando resultado. Então, não adianta só aplicar técnica e aquilo não está sendo efetivo. Tem que analisar e verificar o que está dando resultado, o que não está dando resultado e alterar para que isso realmente consiga atingir o objetivo, tá? Tecnológica. Então, a intervenção ela tem que ser
clara, detalhada e replicável. Por que que tem que ser replicável? Clara e detalhada. Essas técnicas, elas não podem ser usadas somente dentro do consultório, ali no âmbito do consultório. Ela tem que ser multidisciplinar. Ela precisa ser passada aos pais de uma criança, por exemplo, aos cuidadores, aos professores. Então, a criança, ela precisa estar exposta a isso em todos os âmbitos e não somente no consultório, para que possa ser efetivo. A prática, ela tem que estar bem fundamentada, né, diante das técnicas ali do ABA, tá? Das técnicas de comportamento que nós já falamos. Precisam ser eficazes, tem que gerar o impacto, tem que conseguir chegar no objetivo. E generalizada, que foi o que eu acabei de falar, né? O comportamento, ele aprendido, ele não pode ficar restrito só ali no ambiente terapêutico, tá? Ele tem que ir para o mundo real. A criança, né, ou a pessoa que está fazendo a terapia do ABA, ela tem que conseguir aplicar isso em todas as dimensões da vida dela. E aí, bem nessa época que foi desenvolvido esses 7 pilares aí do ABA, teve o Ivar Lovaas, né, que ele foi o que trouxe essas técnicas do ABA para dentro do transtorno do espectro autista, tá? Então, o Ivar Lovaas, ele foi ali entre 1960 e 1970. Então, ele pegou tudo isso que já estava sendo desenvolvido, já estava tomando corpo, e trouxe, né, falou, não, vamos trabalhar com as crianças do espectro autista. Então, ele era um psicólogo, ele era norueguês, só que foi naturalizado americano e ele era um pesquisador e professor da Universidade da Califórnia. Tá? Então, ele foi um dos pioneiros em trazer o ABA, né, para trabalhar com autistas. Ele criou um modelo de intervenção intensiva precoce, voltada para crianças pequenas, com foco no desenvolvimento de habilidades e redução de comportamentos disfuncionais. Então, como que funcionava esse modelo de intervenção intensiva dele, tá? Ele tinha como base, né, os 7 pilares que nós já acabamos de falar. Então, tinha que ter base científica, tinha que ser 100% fundamentado nos princípios da análise do comportamento, tinha que ter intensidade, uma carga horária geralmente de 30 a 40 horas semanais. Então, como é que funciona essa questão da intensidade, gente? Significa que a criança vai passar o dia todo ali, né, na clínica, fazendo essa intervenção, tá? Então, não. A criança, ela não vai ficar o tempo todo na clínica, por isso que precisa de ter a ajuda dos pais, tem que ter a ajuda dos professores, dos cuidadores e de todas as pessoas, dos irmãos, se a criança tiver um irmão, dos tios, primos, todo o âmbito familiar, toda a estrutura dessa criança tem que estar empenhada em estar replicando essas técnicas. A criança, ela tem que estar ali sendo estimulada o tempo todo para aprender os comportamentos que são desejáveis. Precoce, então iniciando preferencialmente entre 2 e 5 anos de idade. Então, quanto menor a criança, hoje nós sabemos que quanto menor a criança, mais plasticidade o cérebro tem, mais facilidade de aprendizagem, mais rápido ela vai conseguir pegar esse comportamento, tá? Então, ele percebeu que quanto menor as crianças eram, né, quando elas iniciavam no ABA, mais era efetivo as técnicas, tá? Programas personalizados conforme as necessidades e habilidades da criança. Então, a criança vai se desenvolvendo, as técnicas elas precisam ir modificando. Então, por exemplo, uma criança autista,
às vezes essa criança, ela vai ter dificuldade, ela não vai conseguir nem sequer olhar ali, né, nos olhos do pai, da mãe, da pessoa que está cuidando dela. Então, ao passo que ela vai aprendendo, vamos colocar, ela aprendeu a olhar. Agora, né, vai trabalhando com ela para que ela consiga receber um toque, né, porque elas são muito sensíveis. Depois vai trabalhar com ela para que ela consiga interagir com as brincadeiras, que ela consiga brincar com um brinquedo, a partir de então brincar com uma criança. Então ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Por isso que tem que ser individualizado, tem que entender qual que é o grau dessa criança, qual que é a necessidade, onde é que ela está no aprendizagem dela, para entender qual que é a necessidade, como que essa criança consegue lidar com as coisas, ela vai conseguir lidar por meio da brincadeira, ela aceita toque, sabe? Vai ser questão de fala. Então, assim, é muito individual para cada pessoa, tá? E foco no desenvolvimento global, que é comunicação, habilidades sociais, habilidades acadêmicas, autonomia, né? A criança conseguir ali tomar um banho, escovar o dente, autocuidado, redução de comportamentos desafiadores. Então, às vezes, a criança ela não consegue dizer o que está incomodando, por exemplo. E aí ela vai bater no colega, ela não vai querer, às vezes ela já é uma criança que já está, por exemplo, frequentando a escola e ela já está ali habituada naquela sala. Às vezes muda alguma coisa daquele contexto, essa criança já não quer mais frequentar, já não quer mais entrar na sala. Então, aprender a trabalhar com a redução desses comportamentos desafiadores, ao passo que a criança for conseguindo comunicar aquilo que está incomodando, facilita para o cuidador entender melhor como lidar e o que fazer para que essa criança se sinta mais à vontade, tá? Então, foi isso, né, que o Ivar Lovaas trouxe de contribuição, tá? Ele criou essa técnica, foi em 1970, né, que ele trouxe isso para o ABA, para dentro do trabalho com o transtorno do espectro autista. E aí, o que ele percebeu? Lá em 1987, ele publicou um estudo mostrando que após 2 ou 3 anos de intervenção com crianças autistas, que essa intervenção intensiva, né, com o trabalho aí interdisciplinar dos pais, dos cuidadores, dos professores, 47% das crianças começavam a frequentar as escolas regulares sem precisar mais de suporte especializado, né, juntamente ali com as crianças neurotípicas e conseguia lidar bem com a situação, tá? As crianças conseguiam lidar bem com a situação sem ter ansiedade, sem ter nenhum comportamento mais desafiador para elas, elas conseguiam se ambientar ali com as outras pessoas, tá? E aí, a partir de então, né, o ABA foi se desenvolvendo em várias áreas, mas principalmente na área do autismo, tá certo? Hoje em dia, atualmente, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Atualmente, essas técnicas, tudo isso que foi desenvolvido lá no passado, tanto os 7 pilares, quanto as técnicas aí do Ivar Lovaas, né, ainda são usadas hoje. Só que com certeza hoje elas estão um pouco mais refinadas, elas foram mais desenvolvidas, né? Afinal, tem muitos anos aí, foi em 1970 que o Ivar trouxe essa contribuição para nós, e de lá para cá nós já tivemos aí trabalhos com a neurociência, nós já entendemos um pouco mais do cérebro humano, né? Então, tudo isso foi muito mais desenvolvido, mas ainda hoje nós usamos essas técnicas como os pilares estruturantes, tá? Da análise do comportamento para o trabalho dentro do autismo. E o ABA, ele é usado aonde, né? Será que a gente usa ele aí só dentro
né, com trabalhos com espectro autista, com desenvolvimento, como é que a gente usa isso, né? Então, hoje, ele pode ser usado em várias áreas, porque trata-se de comportamento, né? Então, quando trata-se de lidar com o comportamento, nós podemos usar na área da saúde, na área da educação, tá? Organizações dentro das empresas, né? Dentro das empresas usa-se muito isso, com os reforços positivos, aí os reforços negativos para estimular, né? Dentro da área de vendas, por exemplo. Saúde e reabilitação. Então, a pessoa que passou ali por uma cirurgia e está, às vezes, recuperando movimentos, nós podemos usar o ABA. Vida cotidiana, qualidade de vida, né? Às vezes uma pessoa neurotípica mesmo, que às vezes quer, por exemplo, mudar um comportamento, quer adquirir um hábito, nós podemos trabalhar com ABA. Esporte e performance, nós podemos trabalhar. Então, ele se aplica, assim, em uma infinidade de áreas, né? Se aplica na vida como um todo. E, para finalizar, né, se existe comportamento humano, existe espaço para a análise do comportamento ABA atuar. Né? Então, ela é a ciência que busca entender como o comportamento funciona, como é mantido e como pode ser modificado, sempre de forma ética, mensurável e baseada em evidências. Então é isso, pessoal. Finalizei aqui. Vocês querem... trouxe aqui um apanhado geral, né? Não sei se está muito pequenininho aí, se vocês vão conseguir estar vendo, né? Mas aí já traz ali os estudos, que começou com Skinner, lá em 1950, 1930. Depois, a necessidade de trazer para a vida das pessoas, né? Ali de 1950 a 60. E Varlovas, que trouxe essa contribuição para dentro do espectro autismo de 60 a 70. Em 68, as dimensões do ABA, né? E depois o ABA explodiu aí para todas as áreas até chegar hoje, né? No ABA mais modernizado, mais naturalista, né? Que é onde nós trabalhamos aí, tentamos incluir essas técnicas dentro da vida da pessoa, né? A gente não leva, não traz uma coisa tão estruturada no sentido de estar, como é que eu posso dizer assim, de estar colocando a pessoa num ambiente para fazer isso. Nós vamos para a vida da pessoa, de acordo com os hábitos da pessoa, para trabalhar com aquilo que fique mais natural e mais fácil para ela, tá certo?